Fala aí, pessoal, estamos de volta para mais um pós-jogo. Finalzinho da partida na Vila, São Paulo 2, Flamengo também 2. São Paulo prejudicado, Ferreirinha acabou fazendo o 8º gol desse negócio aí com o Neto, né? Que vai começar de novo esse negócio chato aí de 10 gols. Neto Zatanguinha, vai começar esse papo chato de novo. Daí a pergunta pro Ferreirinha, daí amanhã o Neto aparece. Vai começar de novo essa encheção de saco. Mas vamos lá, final do jogo, quase aqui, ó. Restando apenas 4 minutos para acabar o jogo. O Mike entrou bem na partida, deu assistência pro Ferreirinha, que empatou o jogo. O moleque pedindo passagem, não é muita novidade. E veremos se nos próximos jogos o Crespo vai manter o moleque como titular, porque Cedric, Mailton não estão jogando o suficiente para merecer essa vaga. E o Mike, com poucos minutos, já deu uma assistência. Ataque do Flamengo agora. Alisson desarmou ali, mas fez falta e tomou o cartão amarelo agora porque deu chilique, né? A influência com o Luciano, que hoje desabafou ali no intervalo, fez gol hoje, né? E desabafou. O Franco São Paulo é muito grande para ser prejudicado toda vez, sendo que tem pênalti a favor do São Paulo, nunca é marcado. Daí quando é contra a gente, qualquer lance já marcam e o VAR não entra em ação. Foi o que aconteceu hoje mais uma vez. Mas o Luciano, ele tem que reclamar com o Casares, né? Ele tem que chegar no Casares e falar: ô Casares, vamos jogar junto? Vamos jogar junto? Porque toda vez é isso, a gente não tá aguentando mais, irmão. Toda hora a gente está sendo prejudicado. A gente joga, a gente corre e é prejudicado e vocês não fazem nada. Ficam quietos, não vão fazer um barulho na CBF. Lembra do jogo contra o Vasco? Eu comentei aqui para vocês, rapaziada. Teve pênalti no Ferreirinha, o São Paulo ganhou o jogo, mas mesmo assim o São Paulo tinha que vir a público e reclamar desse lance. O que aconteceu? Nada. O São Paulo não reclamou. E hoje, o lance ali que o Pablo Maia, você pode até comentar ali que o Pablo Maia foi afoito, foi burro e tal, mas, cara, não teve o contato suficiente para derrubar o Arrascaeta, mano. E para mim, o Arrascaeta, rapaziada, ele valorizou o lance. Ele valorizou o lance, irmão. Deu São Paulo contra o Vasco, o Ferreirinha é literalmente agarrado na área e não acontece nada. Então, cara, a arbitragem aqui no Brasil é nojenta, é ridícula, alguma coisa precisa ser feita porque tá bizarro. Os árbitros, eles apitam como eles querem. Eles interpretam da forma que eles acham ali conveniente. É inacreditável, cara. Inacreditável para mim. Hoje o São Paulo foi muito prejudicado na partida. Teve a expulsão ali do Plata, que foi para ser expulso mesmo. Não tem como contestar isso o flamenguista, né? Olha, pensei que tinha sido gol ali, falta pro Flamengo, falta 30 segundos aí, vai acabar o jogo. O Rafael tá reclamando ali. Cara, o São Paulo tá com um a mais, né, rapaziada? Até o juiz acabou o jogo. Ele acabou o jogo antes dos 52 minutos, irmão. Tinha jogo ainda, cara. Tinha pelo menos 30 segundos. O juiz acabou o jogo e ninguém do São Paulo reclama. Cara, inacreditável. Vai alguém com o relógio lá e mostra pro árbitro, cara. Cara, que negócio ridículo, cara. E o São Paulo aceita, né? É impressionante. Acabou o jogo, 2-2. Pro São Paulo não é um resultado bom, infelizmente. Era importante a vitória hoje pro São Paulo manter ali em cima, né? Mas, cara, Pô, mano, o Crespo, às vezes ele dá umas rameladas, hein, cara? Cai entre nós, né? O São Paulo com um a mais, ele me coloca Alisson. Pô, não dá, né, o Crespo? Pelo amor de Deus, né, irmão? Colocar Alisson. Pô, a gente sabe que o time de São Paulo tá com um banco um pouco complicado e tal. A gente sabe, né, mano? Mas, pô, colocar Alisson, irmão. São Paulo com um a mais, você vai lá e coloca o Alisson. Né? Mas o que o Rigoni fez também no último jogo... fica difícil, né? Talvez foi até uma cartada do Crespo. Mas, cara, coloca alguém da base, o moleque pra ser relacionado, o Paulinho pra ser relacionado. Pô, chama alguém da base pra jogar. Tira de fato o Rigoni, que o que ele fez no último jogo, até comentamos aqui que esse cara não merece mais jogar. Mas acha uma solução ofensiva na base, mano.
Pô, daí o São Paulo hoje com uma mais Alisson, mas se a gente for olhar o banco, né? Tinha só ali o Mailton como opção, ou o Rigoni, né? De jogador talvez um pouco mais ofensivo. Sei lá, mas é difícil, né, mano? Olhando o banco de reservas, tenebroso o banco do São Paulo, né? Tinha Alisson, Negruti, além do que os que entraram, né? O Lucas, o Mailton e o Marcos, o Mike, aliás, o Marcos Antônio. Mailton, Patrick Lanza, dois goleiros, né? O Preis e o Yang, Rigoni e Rafael Tolói, né? Então não tem como cornetar muito o Crespo, né? Mas, pô, arruma uma solução na base, Crespo. Arruma uma solução, mano. Coloca alguém lá. Pô, mano, hoje precisava de mais um atacante e não tinha, né? Mas, rapaziada, o São Paulo fez ali um jogo bom até, né? Contra o Flamengo. O Flamengo tinha alguns desfalques na partida, né? Mas o São Paulo também tinha, né? Praticamente 12 desfalques para o jogo de hoje. Mas o São Paulo fez um jogo de igual para igual contra o Flamengo, né? São Paulo competiu, São Paulo correu, São Paulo foi para cima, o Crespo mudou um pouco o time, né? Entrou com o Luiz Gustavo, entrou com o Ferreirinha hoje, que foi muito bem na partida, no geral, né? Alguns momentos no primeiro tempo a gente ficava puto com ele, porque ciscava, tocava errado, cruzava errado. É o Ferreirinha sendo Ferreirinha, né? Deu uma hora ou outra, ele vai lá, acerta um chute, acerta um drible, e fez o gol que ele fez com o passe do Mike magistral ali. Excelente, o moleque tá pedindo passagem. Então o São Paulo vai lá, faz o gol com o erro individual ali na saída de bola do Flamengo, né? O São Paulo aproveitou, o Luciano fez o gol. Então o São Paulo, com o Pablo Maia ali, cometeu o pênalti, que na minha visão não foi, cara. O Arrascaeta, ele valorizou demais. Teve um lance para o São Paulo, aos 38h30 mais ou menos do primeiro tempo, que teve um agarrão no Tapia na área. E ninguém falou desse lance. Ninguém comentou, não teve replay, não teve repercussão e teve um agarrão. Ele caiu, ninguém falou nada. Então, se aquele do Tapia não foi, aquele do Arrascaeta também muito menos, cara. Só que em jogos do São Paulo é assim, né? Apita quando quer o árbitro, cara, é bizarro. E o Casares ele tem que aparecer, tem que fazer bastidor. O Flamengo faz bastidor, o Palmeiras faz bastidor. E esses caras ganham o jogo por conta de bastidor, irmão. E o São Paulo fica sempre quieto, o Casares tem medo. Tem medo de contestar a CBF, cara. É inacreditável, rapaziada. Mas você vê, né? O São Paulo é um time que a gente sempre comenta aqui, é 8 ou 80. O São Paulo ou entra no jogo e vai fazer a gente ficar puto, vai passar vergonha, ou joga demais, joga bem, surpreende. E um resultado hoje contra o Flamengo, de empate 2-2, cara, é um resultado bom pro São Paulo, se você for olhar. Não pra tabela, mas por conta do investimento do Flamengo, olhando o nosso, os jogadores aqui do São Paulo sempre recebendo salário atrasado, né? Então, quando a gente questiona o elenco do São Paulo, que em alguns momentos mostra que tem potencial e qualidade, é por jogos como esse. Jogos contra o Vasco. Então, São Paulo contra o Bahia, que venceu também. Então, dos 3 últimos jogos, o São Paulo pontuou, fez 7 pontos de 9. E o São Paulo mostrou algo diferente nessas partidas. E por que tem hora que o time não joga, o time não vai, né? A gente sabe que semana passada pagaram parte dos atrasados aos jogadores. Então isso mostra também que é importante a diretoria estar em dia com os atletas, para depois ter a cara limpa para poder cobrar os caras de alguma coisa. Né? Então o time do São Paulo a gente vê que quando enfrenta um Palmeiras, um Flamengo, os caras batem de frente, mano. Bate de frente. Daí quando pega um Mirassol, um Ceará, um Sport, que estão lá embaixo na tabela, no Juventude da vida, o São Paulo entra relaxado, achando que já ganhou o jogo. Cara, não pode ser assim. Tem que jogar da pegada, igual jogou hoje contra o Flamengo. E o São Paulo, às vezes, é meio relaxado. Acha, esse jogo aqui a gente vai fazer gol a qualquer momento. Não pode ser assim, você não vai longe. Você não vai para nenhum lugar dessa forma. Mas no geral aí um jogo bom do São Paulo, né? Deu Ferreirinha, foi lá com o passe do Mike lá e empatou o jogo. E o gol que a gente tomou foi igual o gol anulado ali praticamente, né, cara?
do Samuel Lino, não pode. São Paulo com 3 zagueiros, não pode deixar um buraco ali na zaga e deixar o cara finalizar da forma que finalizou hoje. É bizarro. Não pode acontecer. 3 zagueiros, um gol desse jeito, não pode sofrer, gente. Não pode. Mas, comentando um a um aqui rapidinho dos jogadores, né? O Rafael hoje não fez grandes defesas. O pênalti quase acertou ali. Acertou o canto, né? Mas quase pega. O Ferrarese, Arboleda e Sabino, cara, pô, deram uma dormida ali. O Arboleda, uma hora. Contra o Flamengo, um time que tem qualidade, jogadores inteligentes, dando passe displicente na área. E o Arrascaeta quase fez o gol que acabava com a partida ali, mano. Daí o Arboleda dormindo, sonolento, não pode, cara. Tem que estar ligado. E o São Paulo quase tomou gol. Deu certo que hoje foi mal. O Luiz Gustavo até que jogou bem hoje, né? Titular hoje. O Pablo Maia, patético, cara. O Pablo Maia não é de hoje que tá desleixado, sem atenção, displicente. Cara, tem que trocar, Crespo. Quando tá assim, irmão, dá um chacoalhão no cara e coloca o outro. O Pablo Maia, ele não vem merecendo a titularidade no São Paulo. E o outro que tá pior é o Bobadilha. Dormindo em campo, sonolento, errando passe de meio metro. Jogador sem sangue, cara. Pô, Bobadilha também tem que dar uma injeção de ânimo nele, cara. Então, se você olha, o São Paulo mostra um certo potencial em alguns momentos, mas se você vê o elenco, alguns jogadores estão muito abaixo. Estão em outra rotação. Bobadilha e Pablo Maia em outra rotação. Célic em outra rotação. Você vê quando o Mike entra, você vê uma rotação totalmente superior, irmão. Então, no próximo jogo, a gente espera uma certa mudança do nosso treinador nesse quesito, né? Daí hoje o Tapia não fez um jogo muito bom, mas deu assistência ali pro Arboleda, né? O Ferreirinha hoje, para mim, foi o melhor em campo do São Paulo, jogou bem, fez gol, deu drible, errou, tentou, né? Errou bastante, mas tentou, né? Mas hoje foi bem o Ferreirinha, né? E o Luciano fez o gol hoje, também foi razoável em alguns momentos ali, oscila, né? Fez o gol importante que abriu ali o placar. O Lucas entrou meio que... tentou até uma bicicleta ali para dizer, ó, tô aqui, né? Fiz alguma coisa, né? Mas o Lucas, infelizmente, hoje não tá empolgando ninguém, né? Cá entre nós, né, rapaziada? O Mike, para mim, é excelente. Entrou bem na partida. O Alisson e o Marcos Antônio não tem muito o que falar, mas o Alisson também não tem como você apostar muita coisa nele, né? Mas o Marcos Antônio entrou com qualidade, dando passe e tal. Mas poderia ser melhor, né, rapaziada? Poderia ser melhor hoje aí o jogo pro São Paulo. Complica a vida do Flamengo, né? O São Paulo é isso, cara. O São Paulo pode estar em uma situação ruim, né? Enfrenta Flamengo e Palmeiras, bate de frente. Bom, já vou encerrar porque tá chovendo, tô com medo de acabar a energia aqui e perder o pós-jogo. Tô deixando para vocês aqui, rapaziada, no primeiro comentário fixado, link de 2 camisas do São Paulo na promoção com cupom. Inclusive essa aqui, a top demais, lindíssima, original da New Balance. Então aproveita, link no primeiro comentário fixado, chega rapidinho, acho que 2 dias o máximo chega, cupom para você também junto com o link aqui, tá? Só aproveitar lá. Valeu, rapaziada, esse é o pós-jogo e Casares, bastidor, irmão, vamos acordar pra vida, Casares, pelo amor de Deus, mano. Valeu, rapaziada, tamo junto.